buscai, pois, o reino em primeiro lugar. Você escuta as palavras que Jesus está ensinando, e quando você escuta elas, você quer acreditar, você quer ter fé naquilo, mas você acaba que não tem fé. Eu mesmo posso dar o testemunho vivo disso, porque é uma coisa que eu já falei para o apóstolo, para os meninos, que eu escutava sobre os dízimos, sobre as ofertas, e ainda assim eu preferia trabalhar, porque eu sei que o reino não vai me prover, porque eu sei que eu trabalhando vou estar sendo provido. Mas você vê que buscai, pois, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E quando você busca o reino em primeiro lugar, quando você coloca o reino em primeiro lugar, você recebe aquela paz, você recebe aquele entendimento, você recebe tudo aquilo que, mesmo trabalhando, mesmo tendo a consciência de que o reino poderia te trazer, você recebe tudo em dobro, porque agora você está no Shabat, porque agora você está no descanso que é o Senhor. Amém? Só que hoje acontece algo que quebra o nosso sentimento total, porque buscai, pois, o reino e a sua justiça. Porém, como buscar algo que você não confia? Como buscar algo que você não conhece? Como buscar algo que você não tem fé? Como buscar? Qual que é o título de hoje, Yasmin? Do culto de hoje? Redescobrindo as verdades do reino. Redescobrindo as verdades do reino. E uma das coisas que a gente precisa acrescentar nisso é que, quando a gente pega para estudar o reino, quando a gente pega para adentrar profundamente no reino, nós precisamos entender que, para entrarmos nessa história, nós precisamos ter fé de que Deus existe, precisamos ter fé de que Deus vai prover, de que, buscando primeiro o reino e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Amém. Então nós precisamos ter a fé, nós precisamos ter a convicção de que Deus irá fazer por nós. Porém, nós precisamos ter fé, porém nós precisamos buscar. E aí, quando você coloca o reino em primeiro lugar, quando você busca o reino em primeiro lugar, todas essas coisas vêm acrescentadas. Aí você me pergunta: Jonathan, como que eu vou ter fé no reino? O que é necessário? Como que a gente faz para ter fé hoje? Alguém sabe me responder? Ouvir. Ótimo. Então vamos lá para Romanos 10:1, por favor, Thales. Qual que é? Nós precisamos Ouvir a palavra e ouvir a palavra de Cristo. Amém? Então vamos ler Romanos 10:1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e ao coração de Deus por Israel é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de quem tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve a justiça, que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas quem diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus em teu coração e creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito:
Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Aí nós vemos que ele fala: mas como você ter a salvação se você não crê? Como você ministra se você não crê? Como ouvir se não há quem pregue? Nossa, é incrível porque hoje a igreja ela está sedenta, cativa. Está cativa porque você vê as pessoas pregando, evangelizando e não vivem o reino de Deus. As pessoas ministram sobre a fé, sobre a salvação, sobre prosperidade, sobre as contas pagas, sobre qualquer outro tipo de coisa, mas não creem no reino de Deus. Não tem a fé suficiente para acreditar de que Ele vai prover. E fala que ministram às vezes e ministram totalmente fora do contexto. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos primeiro conhecer que existe uma verdade. Precisamos conhecer que existe uma fé em que nós precisamos servir e ouvir. Existe um Deus que nós precisamos confiar. E existe uma verdade. Porque conhecer letra, cada um de nós aqui sabe de alguém que conhece a letra muito bem. Sabe que conhece. Jesus chega para Nicodemos ali, que era um homem inteligente, sábio da lei, e ele fala para Nicodemos: Nicodemos, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo da água e do Espírito. E o que ele fala para Jesus? Poderei eu entrar de novo dentro do ventre da minha mãe? Uma pessoa que conhece a palavra, uma pessoa que sabe. Porém hoje muitas das vezes existe Nicodemos por aí, vários Nicodemos que conhecem a verdade, que conhecem a letra, mas precisamos conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Só que o conhecer a verdade não é simplesmente você ler uma letra e você achar que conhecer a verdade é seguir os conceitos e seguir a lei, mas nós precisamos seguir a palavra de Deus, precisamos seguir a vontade de Deus e precisamos seguir o reino em primeiro lugar. Precisamos seguir a vontade de Deus para com nossas vidas. Seja feita a sua vontade assim na terra como é no céu. Precisamos que o céu, que o reino de Deus desça sobre nossa vida e que não nós subamos, mas sim que Ele desça sobre nós, que Ele governe sobre nós. Deus nunca quis em momento algum que nós subíamos para governar com Ele, mas sim que Ele descesse e habitasse em nós. Quando você vê Moisés, ele fala: começa a construir um tabernáculo aí, porque eu vou habitar no meio de vocês. Davi, ele quer construir um templo para o Senhor, porque o Senhor Ele quer habitar. Salomão constrói um templo para o Senhor porque Ele quer habitar no meio de nós. Então Deus manda o seu Filho, porque agora não existe mais separação. Porque agora Deus, Ele quer habitar no seu coração, Ele quer habitar na sua casa, Ele quer habitar entre a sua família. Isso aqui, essa parede, Deus não habita nessa parede. Deus, Ele quer habitar em você. Mas para você deixar que Ele habite, você precisa ter fé, porque é impossível agradar a Deus sem a fé. Nós precisamos ter a fé para agradar a Deus. E nós precisamos ter a fé para ter o quê? Para nós termos uma comunhão, para nós termos um milagre de Deus em nossas vidas, para nós termos testemunho e testemunhar, porque Ele fez nossos filhos, e Ele fez nossos filhos, e nós como filhos nós precisamos testemunhar os milagres de Deus sobre as vidas das pessoas. Precisamos mostrar para as outras pessoas o milagre de Deus sobre nós. Só que muitas das vezes a gente quer mostrar um testemunho e não temos como testemunhar, porque a nossa vida não é um testemunho, porque a nossa vida não é inspirada em Deus, é inspirada nas nossas obras carnais. E aí a fé se esgota, porque as nossas obras carnais não querem ouvir a Bíblia, porque as nossas obras carnais não queremos ver, nós não queremos ver os milagres de Deus sobre nós, nós não queremos ver a vida de Deus em nós. Então nós deixamos a Bíblia de lado, nós deixamos a voz do Espírito Santo de lado. E quando nós deixamos a voz do Espírito Santo de lado, aí a serpente fala conosco. Aí nós começamos a ouvir outras vozes. Então o barulho se torna algo agradável. Nós precisamos ter a fé no Senhor. Nós precisamos ter a convicção de que Ele irá fazer. E Ele irá fazer sobre nossas vidas. Amém? Amém. Então a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer o que
Deus quer para nós. Nicodemos, quando ele chega, Thales, por favor, João 3. Nicodemos chega, Jesus ministra para Nicodemos, um homem da lei, um homem sábio. E às vezes nós temos tanto medo de ministrar para as pessoas de fora. Às vezes nós temos muito medo porque é o seguinte: quem crê aqui que nós somos a geração que vai restaurar todas as coisas? Amém? Mas para isso nós precisamos sair. Para isso nós precisamos alcançar outras pessoas. Só que nós temos medo. O que está escrito lá, do 1 ao 3, por favor, leiam para mim. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Sim. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mais um, por favor, Thales. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Você vê como hoje em dia aquilo que acontece lá se retrata hoje. Você fala sobre a perfeição, sobre alcançar a estatura do varão perfeito, e as pessoas falam: é possível? Isso não é possível. As pessoas olham para você, você tentando ser exemplo, você se mostrando que todo dia você mata a sua carne, que todo dia você quer deixar naquela onde o corpo se inclina para a carne, você quer deixar de lado e viver as vontades de Deus, e viver os conceitos de Deus. E as pessoas olham para você e falam: isso não é possível. Será que pode eu entrar de novo dentro do ventre da minha mãe? Será que pode eu nascer e ser um homem perfeito? Será que pode eu, depois de todas essas coisas, seguir e virar a estatura do varão perfeito, entregar um homem sem mácula a Cristo? Será que isso é possível? E a gente vê a história, a gente vê o exemplo de Paulo, que independente de tudo, Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós precisamos manifestar o Cristo em nós, amém? Amém. Nós precisamos mostrar para essas pessoas que é possível nós alcançarmos a estatura do varão perfeito, que é possível nós nascermos de novo da carne e do Espírito, que a carne sim, ela está morta, mas o Espírito é o Espírito de Deus sobre nós, o Espírito aonde Ele vivifica nós todos os dias, aonde Ele traz paz, aonde Ele traz mansidão, aonde o Shabat está sobre nossas vidas todos os dias, aonde as pessoas olham para nós no trabalho, na escola, na faculdade, aonde seja, e vê a vida de Deus sobre nós. Nós precisamos ter a vida de Deus em nós, porém nós não precisamos alcançar o nível maior, precisamos conhecer a verdade, precisamos ter fé. Lá em Oséias 4, por favor, lá em Oséias 4 fala que o meu povo padece por falta de conhecimento. Meu povo padece por falta de conhecimento. E hoje, quantas pessoas estão padecendo aí fora? Quantas pessoas acham que conhecer a verdade é conhecer o nome de Jesus, o Cristo? Conhecer a verdade é: ah não, eu tenho fé. O Thales, ele gosta de dizer, quantos funkeiros cantam músicas aí sobre tipo fé, eu venci, mas nenhum deles vivem verdadeiramente a fé. Nenhum deles vivem verdadeiramente a fé, que é a fé, que é a vontade de agradar. Eles vivem por motivação. Muito obrigado, irmão. Eles vivem por motivação. E hoje nós precisamos não viver por motivação, e sim viver pela fé, e sim acreditar que é possível. Hoje tem meu exemplo aqui perfeito. Pô, ele sabe, os meninos sabem, o apóstolo sabe de como eu era sem fé. Antes de eu vir para Manaus, teve um debate na casa do apóstolo em que a Yasmin até falou comigo, falou: Jonathan, como assim você ainda não tem fé? Eu falei: não, Yasmin, eu estou crescendo, eu estou chegando. Ela: não, porque tantas coisas maravilhosas. Eu falei: mas eu não quero viver pela experiência do apóstolo, eu quero viver a minha experiência, eu quero ter o meu testemunho para dar por aí, porque o testemunho do apóstolo é poderosíssimo. As pessoas escutam o testemunho do apóstolo, elas ficam maravilhadas, falam: meu Deus, eu quero esse Deus. Mas quando a gente tem um verdadeiro testemunho em nós, quando nós vemos que sim, é possível, quando nós colocamos o reino em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas, você descansa.
Aí você vê que o reino, de fato, o reino te proporciona. De fato, o reino é uma nova mentalidade, é uma nova cultura. E muitas das vezes as pessoas, esses dias para trás eu estava na casa de um primo meu e, a polícia sabe, eu mudei um pouco o meu jeito de agir com meus parentes, porque o Jonathan é brincalhão e tudo mais, mas na hora de ser sério tem que ser um pouco mais rígido. E aí, quando eu estava sério, o meu primo virou para mim e falou assim: tudo que tu quer falar agora é sobre o reino. Aí eu virei para ele e falei assim: Jesus, ele ministrava sobre o quê? Jesus, ele falava sobre o quê? Sobre a palavra, não. Jesus, ele veio, a primeira palavra que ele falou é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E aí, eu vou ministrar sobre o quê? Vocês querem que eu fale sobre o quê? Vocês querem que eu fale sobre o quê? Sabe quando é chegado no fim, Lucas? Quando? Quando o reino é ministrado sobre toda a terra. Aí é chegado o fim. Até lá, meu amigo. Então, meu amigo, você vai me ouvir falando de reino demais. E eu vou te falar um negócio. Eu estou doidão pelo reino, cara. Eu quero o reino todo dia. Aí ele ficou todo sem graça. Nós saímos, fomos lavar a moto, né, que é melhor para nós e tal. Mas assim, precisamos mostrar para essas pessoas que é possível viver pelo reino de Deus, que é possível viver pela fé, que é possível sim criar uma fé, estabelecer uma fé em nós. E falando sobre o testemunho, eu há pouco tempo eu queria um carro no início do ano, não sabia, estava desesperado, falava com a apóstolo, eu já não estou aguentando mais. Apóstolo, calma, meu filho, calma, faz devagar. Eu falei: apóstolo, eu vou vender minha moto e vou comprar um carro. Ele não faz assim, não, meu filho, calma. Apóstolo, não está aguentando mais. E quando a gente voltou do Rio, eu falei: estou calmo, estou tranquilo, vou descansar. Aparece uma oportunidade, e uma oportunidade de ouro. Quando você descansa, quando você entrega nas mãos do Senhor, e no dia em que foi para fechar negócio, o Thales teve ainda, a notificação lá na casa do Thales que era meu, e eu falei: uai, eu ainda não comprei não, como é que é meu? E eu tinha feito oração de manhã. Falei: Deus, se for da sua vontade, vai ser por esse preço, e é seu. Estava com a chave na mão, orei de um lugar alto, profético, e fiz a oração e entreguei nas mãos do Senhor. Quando foi à noite, eu liguei para a Poli e falei: Poli, ele me fez a proposta que eu queria. Você vê que quando você entrega nas mãos do Senhor, quando você verdadeiramente tem a fé, poxa, a sua vida ela anda diferente demais. A sua vida é muito mais tranquila. Não podem servir a dois senhores. Não podem servir a Deus e a Mamon. Não podemos. Então, quando nós começamos a servir a Deus, nós temos que deixar a Mamon de lado. Nós temos que destruir o altar que foi feito para Mamon. Porém, muitas das vezes nós, como a Isabelle disse, nós criamos altares para Mamon e deixamos Deus de segundo plano. Esse era eu que criava altares, imaginando que o único jeito de eu ter um carro, de eu ter uma moto, de eu ter uma família estabilizada, era trabalhando, era criando altar para Mamon e pergunto se eu tinha dinheiro. Todo dia eu falava: tô dura, a pastora me dava tapa no pescoço todo dia. Porque eu falava: tô dura, ela: para com isso, para. E quando nós descansamos, as militares têm testemunhos tremendos porque descansaram no Senhor, porque colocaram o reino em primeiro lugar. Poliana, testemunho tremendo. Todos nós aqui temos testemunho de que quando colocamos o reino em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas. Mas para isso precisamos ter fé de que vai acontecer. Para isso precisamos redescobrir as verdades profundas do reino de Deus. Mas precisamos entrar no reino. Precisamos viver, precisamos morrer para o mundo e viver para Cristo. Precisamos morrer da carne e viver, porque ninguém poderá ver o reino de Deus se não renascer do Espírito. Mas para isso precisamos ter fé, e como diz em Romanos, precisamos confessar e crer em nosso coração, no nosso entendimento de que Deus é o Senhor, de que Jesus é o Senhor das nossas vidas, e que nós somos filhos adotivos, sim, mas que hoje nós estamos incluídos na descendência, que hoje nós estamos inseridos na descendência. Amém? O que está escrito lá em Oséias 4, por favor, Thales.
No 4 diz que o povo padece por falta de conhecimento. Só que antes nós pegamos um contexto diferente, porque nós pegarmos somente um versículo isolado é muito ruim, porque às vezes nós ficamos perdidos. Porém, hoje nós precisamos entender, porque se o povo padece por falta de conhecimento, nós precisamos pegar inteiro, nós precisamos destrinchar inteiro para nós entendermos o porquê que o povo padecia por falta do conhecimento. E hoje lá fora, muitas pessoas, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e precisamos conhecer a verdade. E muitas das vezes nós não ouvimos, nós não queremos conhecer a verdade, então nós não temos fé e padecemos pela falta do conhecimento. Então nós vemos que tudo isso vai criando traços, vai criando caminho, e nós precisamos manter esse caminho, precisamos manter firme de que, independente de todas as coisas, conhecer a verdade, de ter o conhecimento, de ter a consciência de que a fé vai te levar para lugares incríveis, é confiar no reino de Deus. Amém? Então, o que está escrito em Oséias 4, está escrito assim: ó filhos de Israel, escutai a palavra do Senhor, porque o Senhor tem litígio contra os moradores da terra, porque não existe verdade, nem bondade, e nem conhecimento de Deus na terra. A maldição, o engano, o homicídio, o despojo e o adultério se multiplicaram e misturaram sangue com sangue. Por esta causa a terra está de luto, e farão lamentação todos os seus moradores. As betas dos campos, as aves dos céus e até os peixes do mar morrerão, porque ninguém faz juízo, tampouco admoesta, e o teu povo contende igual ao sacerdote. Tropeçaste de dia, e também o profeta do teu povo tropeça de noite, e a tua mãe se calou. E o meu povo não avança, porque não tem entendimento. Porquanto menosprezaste o entendimento, eu também te excluirei do sacerdócio. Porquanto te esquecestes da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. O meu povo padece por falta de conhecimento. E isso está falando para um dos ministros. Você vê que como o ministro ele influencia uma igreja inteira. Como ministro ele tem uma influência enorme. Como hoje eu estou aqui na frente, a Isabela esteve, o apóstolo, o pastor, cada um de nós, quando nós estamos aqui na frente, o peso está sobre nós, o jugo está sobre nós, e nós precisamos ter a consciência daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos falando, e a nossa vida precisa ser um exemplo. Só que quando Deus ele ministra que o meu povo está padecendo por falta de conhecimento, é porque o sacerdote ele não está mostrando uma fé, porque o sacerdote não está mostrando a verdadeira palavra que tem que ser ministrada. Eu não vou pregar sobre o reino de Deus, não. Vou pregar sobre riquezas. Eu vou pregar sobre 7 dias de libertação, 7 dias da purificação. Se você faltar um, inicia tudo de novo, só ano que vem. Então durante 365 dias, você vai ficar cativo. O reino ele te dá prosperidade, sim ou não? O reino te dá libertação, sim ou não? Sim. O reino te dá riquezas? O reino te dá um casamento próspero? Sim. Tudo isso o reino te dá. Então por que cada ministério prega sobre uma coisa? Por que cada ministro prega sobre uma coisa diferente? Por que cada ministro quer? Não, enquanto eles lá pregam sobre o reino, aqui eu prego sobre libertação. Ah, ele prega sobre libertação, então eu vou ministrar sobre riquezas. Hoje nós precisamos ver e entender que quando nós temos a fé que nós vamos nos tornar a estatura do varão perfeito, quando nós temos a fé que essas pessoas precisam sim ouvir a verdade, essas pessoas sim não precisam padecer por falta de conhecimento, nós avançamos, nós crescemos, nós vemos que nós crescemos espiritualmente. Nós crescemos, nós temos que mostrar para essas pessoas lá fora que nós vamos crescer espiritualmente e que sim, nós vamos alcançar a estatura do varão perfeito, porque nós temos fé, porque nós conhecemos o verdadeiro Deus. Oséias fala: o meu povo não conhece, não vê as obras de Deus sobre a terra, não vê. E hoje, quantas vezes você viu a obra de Deus verdadeira sobre a terra?
Você vê aqui as mesmas coisas que estava tendo lá na época do profeta Oséias, aonde existia muito homicídio, aonde existia muita mentira, aonde não existia nada de obra de Deus. Por quê? Porque não existia conhecimento. Por quê? Porque a fé já estava escassa. E nós precisamos ministrar, manifestar a fé de Deus em nós. Porque nós já temos o penhor, sim ou não? Sim. Agora nós precisamos alcançar o nível maior. Nós precisamos ver que sim, que é possível ter essa fé, que sim, é possível alcançar o nível maior. E quando nós alcançamos o conhecimento, quando nós alcançamos a verdade, quando nós sabemos que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas primeiro nós precisamos todos os dias estar entregue a isso, todos os dias estar entregue à palavra de Deus. Então nós alcançamos o nível maior. E Jonathan, como que eu faço para alcançar esse nível maior? Como que eu faço para ter esse nível maior? Por que eu devo alcançar esse nível maior? O que vai acontecer quando eu alcançar esse nível maior? Thales, coloca para mim Romanos 8:1 em diante, por favor. Quando nós alcançamos o nível maior, nós vemos que tudo é possível. Quando nós alcançamos o nível maior, nós não queremos mais viver no raso. Nós não queremos mais viver somente no: será que eu consigo? Será que eu consigo um carro? Será que eu consigo uma moto? Será que eu consigo restaurar minha família? Será? Não. Nós temos fé de que vamos fazer, e vamos fazer coisas maiores ainda. Amém. Como está escrito em Romanos 1 em diante. O que está escrito? Leiam para mim. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Espera aí. Como é que é? Volta de novo. Lê de novo. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Opa, peraí. Loucura, hein? Vamos pular mais um detalhe, vamos lá para vermos. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Opa! Então, como é que é? Nós devemos viver da carne? Nós devemos viver pela carne. Paulo falava para nós matarmos essa carne todo dia, assim, ó. Mas isso não vai dizer que você vai enfiar uma faca na carne, né? Misericórdia. Mas se teu olho te faz pecar, aí já não é comigo. É seu corpo inteiro, né? Então nós precisamos entender que aqueles que se inclinam para a carne vão fazer os desejos da carne, mas aqueles que se inclinam para o Espírito farão as obras do Espírito. E quantos aqui se inclinam para as obras da carne? Quantos se inclinam para as obras de Deus? Amém? Amém. Nós precisamos ter isso em nós. Só que para isso nós precisamos ter a fé de que a carne ela vai ser morta. A carne ela foi condenada pelo pecado, e no pecado ela foi condenada. Então essa aqui, muitas das vezes eu fico pensando, hoje graças a Deus eu estou aqui,
Só que, quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu tenho que correr